Todo mundo que tem relacionamento com Deus tem essa certeza no coração, que Deus cria momentos, circunstâncias, estratégias, locais para revelar a glória dele. E a pessoa que é um instrumento de Deus, ela tem essa certeza. Porque quando ela olha para ela olha para a limitação dela, a única coisa que ela consegue ver é a glória de Deus. Você possa começar a enxergar dessa forma. A glória de Deus na sua vida. É muito importante. É muito importante para que você possa se mover da forma certa, com a intenção certa, com o olhar certo, com o pensamento certo. Isaías capítulo 4, no versículo 1. Quem tiver com a sua Bíblia. Se você não tiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar por aqui que o pessoal vai colocar para você. Isaías capítulo 4, no versículo 1. Aqui tem uma situação que ela é uma situação um pouco engraçada, né? Porque da primeira vez que você lê, você só consegue entender sobre interesse. Mas existe uma profundidade aqui em Isaías capítulo 4, no versículo 1. Vamos fazer a leitura. 7 mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo, nós mesmos do nosso próprio pão nos sustentaremos. E do que é nosso, nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Eu acho que eu saltei aqui, né? Nós mesmos do nosso pão, do nosso próprio pão nos sustentaremos. Não, é isso mesmo. Voltei de férias hoje, né, galera? A minha mente está um pouco devagar. Mas aqui, quando você lê sobre essas mulheres, elas falam assim, olha, vai chegar um tempo que essas mulheres vão fazer dessa forma. Olha, nós não queremos nada de você além do seu nome. Além de estar no nosso registro que nós não somos solteiros. É basicamente isso que está querendo dizer aqui. E aqui fala que nós não queremos ter ligação, nós não queremos ter sentimento, não queremos ter relação, nós não queremos ter o contato, nem o sustento em nenhuma área, que nenhuma estrutura venha de você, nós queremos só o seu nome. E aí nasce o título da mensagem hoje. Colocar aqui para mim, ó. E o título da mensagem é Sabor Energético. Quem pegou? De tanto que eu estou escutando isso, nasceu uma mensagem. Uma mensagem sabor, revelação de Deus. E essa mensagem, ela fala sobre o relacionamento nosso. Não o relacionamento com o ser humano, é o relacionamento com Deus. Porque eu não sei se te incomoda, mas me incomoda se eu começo a observar que o meu relacionamento com Deus não está bom. Eu não sei se te incomoda ao ponto de gerar em você uma inquietação de você orar diferente, buscar diferente, fazer da forma que você tem nas suas mãos, para que algo aconteça de novo nesse relacionamento. E o relacionamento com Deus, ele não pode ficar só no sabor energético. Eu vou desenrolar mais sobre isso. A questão é que
Tudo isso surgiu porque um cara colocou um sabor energético numa bebida porque ele não poderia colocar os princípios ativos do energético. Ele não podia colocar a taurina, ele não podia colocar a cafeína, ele podia colocar o sabor. E muitas das vezes eu e você, a gente vive isso aqui, ó. Nós só temos a aparência. Nós só temos, talvez, o jeito, a fala, o ciclo de amizade. Nós temos, talvez, o sabor de um cristão. Mas nós não temos o princípio ativo, que é Deus em nós. Talvez nós temos tudo que se parece com alguém que tem um relacionamento com Deus. Mas se tirar a casca, não tem nada de Deus ali. Eu não sei se isso te preocupa, mas me preocupa. Não me preocupa primeiro como pastor. Me preocupa como um cristão. Se de fato o que eu sou tem essência. Não em mim, mas em Deus. Porque, como eu disse aqui na mensagem do sábado passado, nós podemos parecer, nós podemos fazer, nós podemos realizar. Mas se não tiver o princípio de Deus em nós, vai ficar só no sabor. E essas mulheres, elas já começam com uma proposta bem ousada. Não queremos dinheiro, não queremos veste, não queremos compromisso, nem contato. Queremos só o nome. E a gente fala, pô, que mulherada pilantra é essa, pô? Pô, mas quem nunca atira a primeira pedra aí? Quem nunca em alguma área da vida foi como essas mulheres, diante de Deus? Só quer os benefícios de ter o nome de cristão. Só quer parecer, talvez para não perder um cargo. Só quer estar porque fez amizade. Ou talvez começou um namoro aqui. Ou tá afim de alguma menina, ou afim de algum menino. Ou porque tá cômodo. Entrou na rotina, tem que bater o cartão. Não se atenta mais. Qual que é o principal objetivo daquela porta estar aberta, dos instrumentos tocarem, das pessoas louvarem, da mensagem ser preparada, aberta, exposta. Estão como quem dorme. E uma coisa que eu estou pedindo a Deus em 2026 para mim é que eu não seja dos que dormem. Porque é triste demais. É triste demais. Uma pessoa está perto da Bíblia. Uma pessoa está perto aonde Deus está ungindo as pessoas, levantando as pessoas. Desde o mais simples. Das pessoas que eram os improváveis, se Deus tem levantado, porque Deus usa as coisas loucas, os insignificáveis dessa terra, para confundir os sábios. Então, se você pensa alguma coisa de você, dificilmente Deus vai te usar. Romanos capítulo 12, versículo 3, para você anotar e meditar em casa. Não pensa além de si o que convém. Diante de Deus Ele deve ser adorado. Ele é grande. Ele é o poder. Ele é que se manifesta em mim. Ele que me usa. Eu sou o instrumento. Ele é o que derrama sobre mim. É Ele que revela o seu poder sobre mim. Para que a glória seja dele. Parece uma coisa óbvia. Quando a pessoa vai para uma igreja. Ué, você está indo para a igreja. Mas não é. Na prática não é. Nós somos amantes de nós mesmos. Está na nossa queda. Está no DNA do homem caído. Amante dele mesmo. Nós adoramos o nosso umbigo. Nós amamos o nosso reino, não o reino de Deus. E aí nós nos tornamos pessoas que entram, enchem a igreja só com um sabor de cristão.
Na verdade, não causa efeito nenhum por onde passa. O que eu estou te convidando, você, o que eu estou querendo clarear para sua mente é que o que faz as pessoas que de fato não tem apenas sabor, mas tem todos os ingredientes que o céu deseja que ela tenha, é que ela tem relacionamento com Deus, e o relacionamento ele é construído. Tem muita gente que trata Deus da mesma forma que o Ronaldinho Gaúcho tratou aquela repórter. Final do jogo, ela conversando, pergunta alguma coisa aleatória, aí ele, é mesmo? Aí fala alguma coisa, ele, quer namorar comigo? Não conhece a pessoa, nunca bateu um papo com ela, nunca trocou uma ideia como um amigo, já chega, quero te dar um beijo. Tem gente que é assim, acha que é assim com Deus. Aí, depois se frustra. Aí a pessoa, ela não permanece, fica pesado, sabe por quê? Porque ela não tem um tempo com Deus. De nem escutar o que Deus quer dela e nem ela falar com Deus o que é que ela pensa. Ainda que seja o mais errado possível. Mas relacionamento é sobre isso. Você acha que eu só fiz até hoje belas orações? Pelo contrário. Eu acho que se Deus expor minhas orações aqui, eu passo vergonha. Mas isso é sobre relacionamento. Isso é sobre você conhecer uma pessoa. Não é sobre você chegar aqui e querer parecer. E acelerar esse processo para parecer algo, para encaixar em algum grupo, ou encaixar em alguma coisa. Ou, cara, isso não faz o mínimo sentido. É como essas mulheres, só quer o nome, mas quer viver do jeito que ela quer, pensar do jeito que ela quer, agir do jeito que ela quer, ter os prazeres da forma que ela quer. A pessoa se perde. Mesma forma que hoje, por exemplo, a minha esposa e eu, a gente começa a parecer um com o outro. Começa até nos enjoamentos. Você começa a aparecer, porque é relacionamento. Isso é legal do relacionamento. Coisas que você nunca pensou em fazer ou gostar, na hora que você vê, você está fazendo. E é ruim? Não, é bom. Quando é um relacionamento saudável, num propósito em Deus que eu estou falando. Não é uma pessoa que pega você e coloca você como nada. Não é sobre isso. Falando um relacionamento bom. E aí um começa a parecer com o outro. É de uma forma forçada? Não. Porque eu amo ela, ela me ama. Simples, não é? Com Deus é a mesma coisa. As pessoas, elas embolam. Mas é difícil demais. Eu vou ter que largar isso. Eu vou deixar de ser isso. Eu vou deixar... Quem disse que é assim? Se num relacionamento de dois boca fedendo, não é? Quanto mais com Deus. Só que as pessoas não se relacionam com Deus. Elas não gastam nem um minuto do dia dela para escutar o que Deus quer falar. E fala que a vida dela como cristão está difícil. E fala que é difícil permanecer, que é difícil de abandonar o pecado. Não é. É porque não anda com aquele que pode transformar. Eu não conheço ninguém que Jesus chegou, pegou e falou, vamos assim, pronto. Não. Basicamente é assim, Jesus pega na mão, começa a caminhar e ele começa a mostrar. E ele fala, olha onde você pode chegar. É assim que eu te quero. Olha como que eu sonho com você. É assim. É assim que eu penso. É assim que eu gosto. E aí Jesus começa a te dar acessos para que você possa se tornar aquela pessoa. Todas as pessoas que estão com dificuldade de transformação é porque não têm relacionamento com Deus. Todas as pessoas que acham pesado demais ir na igreja e escutar alguma coisa e tal, porque não tem relacionamento. Começa do simples. Começa a não querer abandonar nada. Não é abandonar.
Não é sobre você parar algo hoje. É sobre você buscar a Deus. É sobre você conversar com Deus. É sobre você expor para Ele as coisas que você pensa, as coisas que você acha. Você fala, Deus, eu acho que eu estou errado, mas eu gosto tanto disso. Eu sou tão preso nisso. Eu sou tão agarrado nisso. Mas se o Senhor tem um plano para mim, muda. Sabe por quê? Você começa a amar Jesus sobre todas as coisas. Mas isso é um processo, você sabia? É à medida que você abre a sua Bíblia, você lê um versículo. É à medida que você abre a sua boca e gasta 1 minuto orando, coisa que você nunca fez na sua vida. Talvez depois você gasta 10. Na hora que você vê, você está em meia hora. Na hora que você vê, você já é batizado pelo Espírito Santo, você ora em línguas. E aí você vai. Mas com relacionamento. Eu já falei para vocês que eu tenho uma história aqui, não é? 2011 eu comecei como líder de jovem. 2011. Até 2011 eu já fazia parte do Unanis. Pai aqui é velho. Eu já vi gente no nosso meio inteligente ao extremo. E gostava disso aqui, mas não tinha relacionamento com Deus. Resultado? Sabor. Só tinha sabor. Eu já vi gente animada, divertida no nosso meio, criativa. Eu já vi gente que já realizou projetos no nosso meio, já trouxe muita gente para o nosso meio, mas não está mais aqui. Sabe por quê? Não tinha relacionamento com Deus. Só tinha sabor. Não tinha essência de Deus. Eu já vi pessoas que começaram em lágrimas, pessoas que vinham no apelo aos prantos, pessoas que, como no Antigo Testamento, colocavam a boca no pó, rasgavam suas vestes, mas não permaneciam no relacionamento. E eu não tenho relacionamento com a minha esposa, não é só um dia, é todo dia. É todo dia. Porque relacionamento você se constrói. Se eu tiver relacionamento com ela só hoje e passar a semana toda sem ter qualquer tipo de contato com ela, conversa, troca de assunto ou opinião, ainda que seja briga, não existe. Acaba. Eu já vi pessoas assim, que um dia começaram um relacionamento, depois não deram continuidade para escutar o que Deus queria. Só tinha sabor. E quem tem sabor não causa efeito. Quem tem só sabor, o início é muito bom, mas o efeito não permanece. Que Deus ministrou no meu coração nessa semana de férias é como se fosse um alerta. Em Provérbios capítulo 1, no versículo 29 diz: porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. É escolha, olha aqui a posição da escolha. Provérbios 1,30. Não quiseram o meu conselho, o Senhor está dizendo. Desprezaram toda a minha repreensão. A melhor coisa é você receber repreensão de Deus. É a melhor coisa. Agora recebe a repreensão do ser humano. É ruim demais. Agora de Deus, não. Porque a repreensão de Deus, ela mira a vida. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, a independência, a falta de relacionamento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Provérbios 1,31. Quer dizer, é aquela pessoa que ela escuta aqui, você troca ideia com ela. Tem uma pessoa que um tempo ela me procurava pedir conselho e tudo. Quando eu sentava com ela, a pessoa falava, não, porque isso aqui eu sei, isso aqui eu já li, isso aqui... Um certo dia, falei, por que você está conversando comigo? Não, porque eu quero te pedir conselho. Você sabe tudo, ué. Você sabe tudo, mas não faz nada. É fé sem obra. Entende? Tiago fala, fé sem obra. Como é que você fala que tem fé? Ah, eu acredito. A pessoa não se move em uma oração. Essa pessoa tem fé. Deixa eu falar, de tempo em tempo, eu tenho que ter uma luta de oração comigo mesmo, orando a Deus, pedir, Deus, rompe as barreiras da minha mente. Rompe as barreiras da minha visão.
Rompe as barreiras do meu sentimento. Quebra as minhas estruturas. Me expande. Me estica, Deus. Para que eu possa compreender os teus planos. Porque eu sei que eu encurto rápido. Uma vez estava numa academia, a instrutora lá falou para eu fazer uns movimentos, não fiz nenhum. Ela falou, que isso, tem 90 anos? No RG não, mas na carcaça. Você é todo travado, encurtado. E aí na minha mente veio. Na minha mente eu sou assim também. Por isso que de tempo em tempo eu peço a Deus para me esticar. Dói. Já esticou? Eu aqui, por exemplo, não consigo pôr a mão lá embaixo. Já foi. Quem já fez pilates? Eu nunca fiz não, mas eu já vi vídeo. Se eu for, vou passar vergonha com aquelas velhas de 70 anos fazendo lá. Dói, né? Mas diz que depois a sensação é boa demais. Você começa a ter flexibilidade. E é isso que Deus vai fazendo com a gente. E tem certos processos que Deus faz que dói. Você fala, não vou conseguir, as pernas tremem. Depois você começa a ver a evolução daquilo. Mas é só para quem não tem e fica parado só no sabor. É quem tem essência. Isso você pode começar hoje. O relacionamento com Deus começa hoje. Tem muito tempo que eu estou aqui. Começa hoje. Você pode ter muito tempo disso aqui, mas pouco tempo de relacionamento com Deus. E o que conta é o tempo que nós temos com Deus, não que você está aqui. Por isso que está cheio de gente que é religioso. Cheio de gente que para no tempo. Cheio de gente que o diabo pega fácil com qualquer historinha, com qualquer proposta. Provérbios 1:32. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Já viu aquela pessoa que do nada tá aqui numa caminhada, você para, do nada a pessoa, pum! Oh, Milton, você viu o que aconteceu com a pessoa? Não aconteceu de repente. A falsa sensação de bem-estar, aquela falsa ideia de uma pessoa que só tem sabor. E ela não tem nada de Deus nela. Vira só mais uma história, só mais uma estatística. Eu não falo que quando eu batizei, batizou 20 e tantas pessoas. Tem eu e mais uns 2 aí. O resto, nunca nem vi. Nem sei onde é que tá. As últimas histórias que eu fiquei sabendo não são boas. De 20 e tantas pessoas. Isso não é normal, não. Quer dizer, eu acredito que são pessoas que tomaram uma decisão um dia, que aceitaram Jesus um dia, mas só tinha sabor. E Jesus não quer você só no sabor, não. Jesus te quer por inteiro. E isso é possível. Provérbios 1:33. Mas os que me deram ouvidos habitará seguro, tranquilo, sem temor do mal. Isso é só no relacionamento. É só quem tem vida com Deus. Jesus está te convidando para você viver um sabor de relacionamento, para que ele gere dentro de você algo profundo. Gênesis capítulo 4, no versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Sua mulher, estando, essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio de Deus, auxílio do Senhor. No Gênesis 4:2, depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Em Gênesis 4:3, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Gênesis 4:4, Abel, por sua vez, deu para entender, Caim e Abel são irmãos.
Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura destes. Agradou ao Senhor de Abel e da sua oferta. Gênesis 4:5. Ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Sabor oferta. A oferta tem a ver com o seu coração. Ela tem a ver com o meu coração. Ela não tem nada a ver com o que você tem, com as suas posses, com as minhas posses. Tanto que Jesus, certa vez no gasofilaço, é onde tradicionalmente põe as ofertas, agora está quase perdendo sentido, porque todo mundo faz Pix. Jesus ficou assim, meio constrangedor, não é? Mas Jesus ficou só aqui. Só conferindo que a galera estava dando. Chegou homens e deram muitas coisas. Chegou uma viúva e deu tudo que ela tinha. Coisas que não valiam nada, mas era tudo para ela. Era o que ela tinha. Você entende o que eu estou falando? A sua oferta está ligada com o nível de dependência que você tem de Deus. Eu não estou falando de primeiro de dinheiro aqui. Faz parte também. Mas o nível de dependência do que você oferta do seu tempo, do que você oferta da sua mente, do que você oferta do seu coração. É isso que move a atenção de Deus. Por isso que você vê pessoas improváveis, pessoas que não têm talento nenhum, pessoas que vieram do nada, pessoas que não tinham nem era nem beira, pessoas que não tinham a mínima condição de serem nada. Deus levanta essas pessoas porque Deus viu o coração. Quando Samuel foi ungir um rei, o primeiro rei da nação de Israel foi Saul. Saul desagradou a Deus, porque Saul tinha um coração seletivo. E qual que é a situação? Deus falava com ele, eu quero que você faça assim, assim, assim. E Saul fazia 30% do que Deus pedia. Oh, é bom, não é? Legal. Mas 30% não é 100%. Chegou lá, mas Samuel chegou, escutou barulho lá de animais. O que tá rolando aqui? Deus não pediu para você eliminar tudo? Não, mas é porque os animais eram bons, o rei eu guardei. Mas Deus não te pediu isso. Você entende a configuração que nós temos na nossa mente de um homem caído? Deus te coloca no emprego, por exemplo. Aí você vai lá e faz. Você sabe o que Deus está colocando no seu coração. Você vai lá e faz. Não, eu vou fazer o que Deus está me pedindo, mas isso aqui, eu acho que fazer dessa forma. Deus começa a te dar um relacionamento. E aí você fala, Deus pede dessa forma, eu vou fazer. Deus te dá uma família. Aí você vai, Deus pede assim, mas assim eu tô vendo que é. Deus vê o coração. E aí Deus chega lá na casa de Davi. Os irmãos dele, não que Davi seja feio, a Bíblia fala que ele era bonitão. Mas chama os irmãos, começa pelo primeiro, que já era de idade, de guerra, já tinha currículo de guerra, Samuel, que era um homem de Deus. A Bíblia fala que nenhuma das suas palavras caíram. Mas ele chega ali e falou, certamente esse é um ungido do Senhor. E Deus fala com ele, Samuel, não vejo como um homem vê, eu vejo o coração. Não é sabor, oferta simplesmente. É o sabor da oferta e a essência da oferta. Entende o que eu estou falando? Você pode parar ali, vamos falar de bens, parar ali um poste. Você fala, eu estou dando para tal pessoa. Não, mas se Deus não vê no seu coração a ligação com aquele poste, pelo fato de você estar dando com a intenção que Deus aprova, não serve para nada. Vai chegar um camarada ali com um Peugeot, vou falar do Peugeot porque o último carro meu era um Peugeot. O cara chega com um Peugeot ali, vou falar até do meu, era um 307 prata, manual. Fui liberto. Tô brincando, o carro é bom. Você pode chegar ali com um Peugeot, um Maréia junto. Olha que combo. Sensacional. Mas se Deus vê no seu coração, aí o ser humano pode falar o que quiser, mas se Deus vê no seu coração o padrão dele,
Está aprovado. Eu quero que vocês peguem aqui o entendimento bíblico. Não adianta você fazer do seu jeito. Tem que ser do jeito de Deus. Escutei uma certa vez, eu falo isso direto, que eu estava vendo uma pregação e a pregação do pregador era o seguinte: Deus tem os seus padrões, não é? Aí ele falou da esposa dele. A esposa dele identifica que ela é amada quando ele faz certas coisas, que para ele é até meio sem sentido, mas ela entende o amor assim. E ele é amado, que para ela também, não, mas é o contato de amor dos dois. O problema nosso está aí. As pessoas querem amar a Deus do jeito delas, com a mente delas. E o jeito de amar a Deus, ele está escrito aqui. A sabedoria está aqui. O caminho está aqui. E se você não usar esse caminho que é Jesus, você não vai entender a Bíblia. Você vai pegar coisas e vai levar para caminhos que não tem nada a ver. Você pode até ser uma pessoa que carrega a Bíblia, até ler a Bíblia, mas você também pode ser uma pessoa só de sabor de oferta e não tem a essência da oferta. Porque Deus fala aqui que agradou do coração de Abel e da sua oferta. Deus desagradou do coração de Caim e da sua oferta. Começa no coração. Ah, então eu tô com um problema, porque o meu coração tá mal. Por isso que eu tô te falando que você não pode ser só uma pessoa de sabor. Você tem que pedir a Deus para tratar o seu coração. Você tem que pedir a Deus para mexer lá. E mexer incomoda. É extremamente, entenda o que eu vou falar, é extremamente agradável Deus chegar e desagradar a gente. É extremamente agradável Deus chegar e desagradar a gente. Para a gente finalizar, essa mensagem é para você mudar a rota da sua vida. Porque nada nos impede. E aí é que o diabo pira. Nada nos impede de ter chegado aqui apenas sendo sabor, mas saindo daqui já com um sabor e com uma essenciazinha de Deus dentro de nós. Nada nos impede. Lucas capítulo 5, no versículo 36 ao 39. Jesus disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará na velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Odre era sacolinha, era a bagzinha, era a garrafinha Stanley da época. Mas era feito de couro animal. E ambos se conservavam. E aqui fala que o odre velho, ele não podia receber um vinho novo. Não só sabor. Jesus, em 2026, ele te chamou até aqui, porque ele quer derramar algo novo na sua vida. Só que não pode ser com essa cabecinha velha, não. Nem com esse coração velho. Porque tudo que derrama em odre velho estoura, porque já está rígido, já está travado, Deus derrama e rasga e vai embora. Tem muita gente que passou 2025 todinho aqui, Deus derramando coisas novas, e por ter um coração velho, uma mente velha, tudo se perdeu, não reteu. E você viu, gente, a sua esquerda, a sua direita, voando na presença de Deus, não só tendo sabor, mas retendo tudo que Deus derramou. E nós estamos num momento ótimo agora. Porque Deus já começou a derramar aqui no começo do culto, o vinho novo. Deus está te convidando a você tirar o odre velho e colocar um odre novo. E o odre novo, ele fala sobre falta de experiência, sobre nem saber começar, ou talvez recomeçar, sobre falar para Deus, Deus, derrama. Eu joguei o odre velho, eu não quero. Eu estou aqui abrindo a minha mente, deixando de lado o que eu acho, deixando de lado os traumas, os pensamentos, as opiniões,
deixando de lado o que eu penso sobre o outro, o que eu penso sobre esse pastor, o que eu penso sobre o Nânio, deixando de lado tudo, porque eu quero o Senhor. Eu não estou pedindo você para me querer, estou pedindo você para querer Jesus, porque é Ele que te transforma. E eu te convido a vir aqui à frente. Quem quer receber vinho novo? A partir de hoje.